A unificação alemã e italiana. A unificação alemã. Na origem dos movimentos liberais, despertou o sentimento à questão nacionalista, que se transformou numa força irresistível, buscando reencontrar o passado esquecido do ideal de nação. Esse movimento surgiu em vários povos que comungavam a mesma origem, língua e cultural. O nacionalismo surgiu, então, como uma busca autêntica de expressão política entre os povos italianos e alemães, que viam na ideologia uma forma de conciliar os interesses econômicos e políticos. A ideia da nacionalidade promoveu uma integração no século XIX. A Confederação Germânica. A Confederação Germânica tinha a finalidade, o propósito, o objetivo de manter a segurança interna e externa da Alemanha, a independência e integridade dos Estados alemães. Era composta de um império representado pela Áustria, 5 reinos, 18 ducados, 11 principados e 4 cidades livres. A fragmentação política da Áustria favorecia a Áustria, que presidia a Confederação, exercendo posição hegemônica em relação à Prússia. Então, a Áustria tinha maior poderio, maior hegemonia com relação à Prússia. A Áustria era mais desenvolvida dos Estados alemães. A Prússia, em 1834, consolidou a criação de uma liga, de uma união aduaneira, o Zollverein, marco da unificação econômica da Alemanha, que excluía a participação do Império Austríaco. Aí, suspenderam taxa alfandegária, com essa liga aduaneira, promoveu a livre circulação de mercadorias entre os Estados alemães, e o que aconteceu? Impulso econômico. Ocorreu o desenvolvimento de indústria siderúrgica, metalúrgica e mecânica. Como que aconteceu o processo de unificação? Bom, em 1861, a ideologia nacionalista ganhou impulso com o Guilherme I, que foi para o trono da Prússia. O Guilherme I escolheu um aristocrata que se tornou o artífice da unificação. Quem que foi esse? O Otto von Bismarck. Otto von Bismarck foi o também chamado chanceler de ferro. Ele foi o idealizador e responsável pela unificação pela unificação alemã. Só que ele acreditava que ele não ia conseguir integrar a Alemanha, unificar a Alemanha, sem ser a ferro e sangue. Então tinha que ter guerra, na visão dele. O Bismarck concretizou a unificação por meio de 3 conflitos militares. O primeiro foi a Guerra dos Ducados contra a Dinamarca. Aí a Dinamarca perdeu, Prússia pegou 2 ducados da Dinamarca. Aí, esse foi a primeira guerra, Então a Guerra dos Ducados. Depois, a segunda guerra foi a Guerra Austro-Prussiana, ou também Guerra das 7 Semanas. A Prússia tinha apoio do Estado do Norte da Alemanha e ganhou da Áustria. O exército austríaco foi derrotado na Batalha de Sadova. Assinaram a Paz de Praga, onde a Áustria reconhece que a Prússia tem domínio sobre a Confederação Germânica do Norte. E também teve a doação de Veneza para a Itália. Para conquistar o ideal nacionalista, o Bismarck precisava do apoio dos Estados do Sul, porque agora ele já tinha apoio dos Estados do Norte, então agora ele precisava do apoio dos Estados do Sul. Para isso, o que ele fez? Ele articulou uma guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana. O que ele fez? Ele incitou um conflito, ele causou propositalmente o conflito da Guerra Franco-Prussiana. Ele contou uma fofoquinha do Guilherme I pro Napoleão III, e pro Napoleão III, ele contou uma fofoca do Guilherme I pro Napoleão III, e contou pro Guilherme I uma fofoquinha do Napoleão III. Ele fez os dois brigarem, o Otto von Bismarck, e aí incitou a Guerra Franco-Prussiana. A França foi derrotada, e aí o Napoleão III fez prisioneiros prussianos. O exército alemão avançou sobre a França, chegou no Palácio de Versalhes, e aí, no Palácio de Versalhes, na Galeria dos Espelhos, o Guilherme I é coroado imperador da Alemanha. Alguns meses depois, assinaram paz pelo Tratado de Frankfurt, onde a França perdia a Alsácia-Lorena e tinha que pagar uma indenização de guerra. A derrota na guerra, as humilhações e a perda de território golpearam a França, e aí a França passou a ter um ódio pela Alemanha. E aí, esse conflito, esse ódio despertado na França pela Alemanha, culminaria, na verdade, não seria o estopim, mas culminaria para a Primeira Guerra Mundial. A Comuna de Paris. Depois da retirada do exército da Prússia da França, a Assembleia Nacional obrigou que a Guarda Nacional ficasse desarmada. Então, a Assembleia Nacional falou, Guarda Nacional, se desarma aí, por favor. A população ficou extremamente brava contra o governo de Versalhes. Então, a população se revoltou contra o governo de Versalhes e anunciou que a Comuna tinha tomado o poder. A Comuna de Paris passou a governar sob o emblema da bandeira vermelha, símbolo da Revolução Popular. Foi eleito pelo sufrágio universal um conselho de marxistas, socialistas, utópicos e anarquistas para defender a cidade contra os invasores. Várias medidas socializantes foram adotadas, como o controle das fábricas pelos operários. Os operários passaram a controlar as fábricas, os preços foram congelados, as jornadas de trabalho foram reduzidas, houve a criação de um salário mínimo, separação entre Estado e Igreja, abolição da pena de morte, igualdade civil entre homens e mulheres e ensino público, com a criação de creches e escolas para os filhos dos trabalhadores. Nesse período, Thiers organizou tropas para reprimir o movimento da Comuna. Então, Thiers queria reprimir a Comuna. E aí ele falou assim, Bismarck, a vitória socialista é uma ameaça para os dois países. Aí o Bismarck ouviu
os alemães libertaram cerca de 100 mil prisioneiros de guerra para sufocar o movimento. No dia 21 de maio teve início a Semana Sangrenta, onde os soldados de Versalhes avançaram sobre a cidade, massacrando a população e deixando um rastro de 25 mil comunards mortos e 40 mil prisioneiros. Depois de 2 meses de governo, chegava ao fim a primeira experiência de um Estado socialista ocorrida no mundo ocidental. Concluído o processo de unificação, o Bismarck passou a conduzir a política alemã de maneira a garantir os interesses do seu país. Assim, o chanceler alemão, Bismarck, assumiu uma postura diplomática, costurando alianças com potências que eram do seu interesse. Nesse contexto, Bismarck criou a Liga dos Três Imperadores, uniu Alemanha, Áustria, Hungria e Rússia. Mais tarde criou a Tríplice Aliança, unindo Áustria, Hungria e Itália. O Congresso de Berlim intermediou para atenuar as tensões existentes nos Balcãs. Todos esses acordos resultaram em um equilíbrio entre potências protagonizado pela Alemanha do Bismarck. Era a Realpolitik, política diplomática, pragmática e objetiva, sem influências ideológicas ou morais, apenas baseada em relações de poder e nos interesses da nação. É razoável considerar que a Bismarck foi responsável pela ausência de grandes conflitos entre nações na virada do século XIX para o XX. Corrobora para isso o fato de que, após a sua saída do governo, é clara a escalada da tensão na Europa, que resultaria na Primeira Guerra Mundial em 1914. A unificação italiana. Por decisão do Congresso de Viena, a Itália foi dividida em 7 pequenos estados. Os mais importantes eram independentes, sendo constituídos pelo Piemonte e Sardenha na parte ocidental do norte, os estados pontifícios na região central e o Reino das Duas Sicílias ao sul, despoticamente sendo controlado pela família dos Bourbons. A Áustria tinha controle sobre parte da Península Itálica e tinha influência sobre os principados de Parma, Módena e Toscana, além de controlar a Lombardia e Veneza. Primeiras tentativas. Quais foram as primeiras tentativas de unificação italiana? Bom, em 1820, tinha uma galera influenciada pelas ideias liberais e lançaram a fagulha inicial do movimento de unificação. Mas as tropas da Santa Aliança invadiram as regiões esmagando os revolucionários. Aí, 11 anos depois, o Giuseppe Mazzini, 11 anos depois, Giuseppe Mazzini, fundou a Sociedade Revolucionária Jovem Itália. Elaborou o princípio da ideologia liberal dos radicais italianos, propôs a unificação sob a égide de República Democrática, sendo apoiado pelos Camisas Vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, que sempre viu em Mazzini um mestre e amigo. Em 1848, o rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha, fortemente influenciado pelo movimento de Mazzini, que havia proclamado república em Veneza, declarou guerra à Áustria, principal entrave no processo de unificação. O monarca italiano foi derrotado, sendo obrigado a abdicar em favor de seu filho, Vítor Emanuel II. A Áustria, vitoriosa, dissolveu a República de Veneza, continuando a manter a hegemonia sobre a região. Giuseppe Garibaldi, que foi nominado Herói de Dois Mundos, participou da Guerra dos Farrapos no Brasil, das lutas internas no Uruguai e teve papel de destaque na unificação da Itália, à frente de seus camisas vermelhas. Habilmente, o novo monarca nomeou como seu primeiro-ministro Camilo Benso, o conde de Cavour. Notável político, Cavour passou a ser, a partir de então, o artífice da unificação italiana. Como ministro de Piemonte e Sardenha, o Cavour modernizou o Estado, organizou o ressurgimento, modernizou o Estado, movimento da alta burguesia que ansiava por unificação. O que foi o ressurgimento? O movimento da alta burguesia. Ressurgimento, movimento da alta burguesia que queria unificar sem mudar os estamentos sociais, ou seja, sem grandes mudanças sociais, mas queria unificar. Na qual o status quo seria mantido a partir da monarquia liberal. Procurando concretizar o sonho de unificação, o primeiro-ministro piemontês se aliou à França e à Inglaterra na Guerra da Crimeia contra a Rússia. A participação no conflito deu a Piemonte o direito de participar do Congresso de Paris, onde o Cavour discutiu a causa da unificação italiana. Em 1858, Napoleão III se comprometeu em apoiar Piemonte na luta contra a Áustria, em troca de seus direitos sobre os condatos de Nice e Savoia. Em 1859, um ano depois, Cavour provocou a guerra contra a Áustria, que invadiu Piemonte. A derrota austríaca frente aos exércitos franco-piemonteses em Magenta e Solferino não trouxe para o Cavour o resultado que ele queria. Por quê? Porque o Napoleão III se retirou da guerra e assinou com a Áustria o Tratado de Zurique. No Tratado de Zurique, a Áustria conservava a Veneza e ia dar a Lombardia para o Piemonte, que ia dar regiões de Nice e Savoia para a França. Então, no Tratado de Zurique, entre Napoleão III e a Áustria ficava com Veneza. Ia dar Lombardia para Piemonte, e Piemonte dava Nice e Savoia para a França. A decepção não tomou conta dos piemonteses, porque a ação de Giuseppe Garibaldi fez com que o Reino das Duas Sicílias fosse anexado à Casa de Piemonte e Sardenha. A unificação, contudo, não chegava ao seu fim. Por quê? Porque o Napoleão III, desacreditado politicamente na França, buscou, na defesa do papado, sua permanência no poder. Roma passou a ser protegida pelas tropas francesas, abortando o processo de unificação. Garibaldi tentou 2 incursões contra a Cidade Eterna, sendo ambas rechaçadas pelas tropas do imperador francês. Em 1866, a Alemanha também caminhava para a formação de um Estado unificado, o que colaborou para o processo da unidade italiana. A derrota da Áustria na guerra contra a Prússia permitiu que o Piemonte anexasse Veneza.
Em 1870, a Cidade Eterna, em 1870, completando a unificação alemã, eclodiu a Guerra Franco-Prussiana, o que obrigou a retirada dos exércitos franceses da Itália. Imediatamente, as tropas de Vítor Emanuel foram para a antiga capital do Império Romano, se tornando fazendo com que Roma fosse a sede de uma nova nação europeia, a Itália. Questão romana. A anexação de Roma marcou o ponto final da unificação italiana, originando contenda com a Santa Sé. O Papa Pio IX, ao perder o título de príncipe secular de Roma e o vasto território que tinha na Itália, se sentiu prisioneiro do governo italiano, não aceitando a lei das garantias promulgada pelo novo parlamento, que lhe conferiu o direito de nomear embaixadores e ter direito de isentar a utilização dos correios, telégrafos e estradas de ferro. A ruptura entre o Estado e a Igreja deu origem à questão romana. Somente solucionada em 1929 pelo Tratado de Latrão, com Benito Mussolini, fascista, onde o sumo pontífice reconhecia a Itália como nação soberana. Em troca, o Vaticano passou a usufruir de autonomia governamental. A assinatura do Tratado de Latrão levou à criação do Estado do Vaticano. Consequências: apesar de unificada, continuaram persistindo as divergências econômicas e sociais na Itália. Enquanto o norte da Itália conseguiu se desenvolver industrialmente e o desenvolvimento burguês também, o sul manteve sua herança agrária e aristocrática. Por outro lado, a tardia unificação prejudicou a participação da nova nação europeia no processo da corrida colonial em direção à África e em direção à Ásia, o que provocou um obstáculo no desenvolvimento do capitalismo. Além disso, a falta de identidade do povo italiano com a recém-criada nação somada à extrema pobreza, existente tanto nos campos do sul como nas cidades do norte, geraram um sentimento de repulsa ao país e uma consequente emigração em busca de novas oportunidades, sendo o principal destino as Américas.